Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, nos envolva em sua paz. Que o seu amor inexaurível para todos nós possa nos fortalecer, para que nós nos conscientizemos dos nossos compromissos, das nossas responsabilidades, porque cada um de nós que aqui nos encontramos trazemos compromissos e missões a realizar, dentro das proporções que nos são possíveis, mas todos nós temos as nossas missões a desempenhar nessa bênção que é a nossa reencarnação ou a encarnação presente. Nós agradecemos a casa, a todos os amigos e rogamos também o amparo, a proteção, o direcionamento dos amigos da espiritualidade. Esta casa que homenageia Meimei, uma trabalhadora ímpar nos seus trabalhos quando encarnada conosco aqui na Terra, exemplo de dedicação e de retorno ao plano espiritual, que continua com a tarefa nobre de amparar, de auxiliar e de nos orientar a todos. Então rogamos a bênção de Meimei e de toda a equipe espiritual para os nossos trabalhos, para as nossas atividades. Nesta manhã de domingo, belíssima manhã, o momento nos convida a reflexões. Momento em que nós estamos vivendo, o momento pelo qual o nosso país está passando, dentro de um processo natural, também de crescimento, de evolução, porque tudo que acontece conosco em nossas vidas está dentro de uma programação maior. O planejamento espiritual vai traçando as suas diretrizes, os seus balizadores, e nos momentos que devem ocorrer, nos momentos oportunos, propícios, eles vão acontecendo. Mas nós, conscientes das nossas responsabilidades como espíritos encarnados, temos tarefas muito importantes a fazer. E nesse momento devemos mantermos-nos em paz, em harmonia, porque quanto maior forem as situações desequilibrantes que estejam ocorrendo no mundo, no planeta, em especial no nosso país, como é o dia de hoje, nas localidades, a nossa participação e a nossa contribuição é fundamental para o processo de equilíbrio. Ismael é o espírito responsável pela nossa nação. Como foi falado agora há pouco aqui, quando o espírito Humberto de Campos registra, pelas mãos abençoadas do médium Francisco Cândido Xavier, a destinação da nossa nação como coração do mundo e pátria do Evangelho. E quando os nossos amigos falavam há pouco, lembrávamos daquele momento maravilhoso nessa obra citada, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho, que Jesus vem até as nossas terras, àquela época ainda habitada pelos primeiros, pelos silvícolas, pelos indígenas, e ele, diante daquelas paisagens extraordinárias, chama Eliel, o seu amigo, e diz para ele: Eliel, nessas terras abençoadas, vendo a beleza do lugar, aqui que nós reimplantaremos o Evangelho de amor, de paz e de fraternidade. E daqui ele irá espargir-se para o mundo, porque o povo brasileiro é um povo muito solidário, é um povo muito amável. Então aqui estavam as terras propícias para o florescimento do Evangelho nas suas bases mais puras.
Mais tarde a doutrina espírita chega até nós e a sua finalidade é trazer novamente o Evangelho de Jesus, do Cristo, na sua pureza original. Nos seus ensinamentos no primeiro momento, quando o próprio Mestre esteve conosco aqui na Terra, nos trazendo essa mensagem que um dia estará implantada em todos os corações. E quando isso ocorrer, nós estaremos vivendo num lugar onde a fraternidade irá reinar. A fraternidade, o trabalho sem remuneração, a ajuda mútua, o amparo recíproco de todos os seres e de todas as criaturas. Esses tempos não estão longe, mas para que eles possam chegar, as mudanças são necessárias. E o próprio Evangelho, no seu prefácio, diz que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido. Mas lembremos-nos também, então, de colaborar nesse processo. Colaboremos com Ismael, que conta junto de si ou a si espíritos nobres que estiveram aqui sempre trabalhando, encarnados pelo bem, pelo progresso e desenvolvimento do nosso país. E nós citaríamos de passagem alguns desses nobres companheiros: José Bonifácio, Dom Pedro II, Tiradentes, tantos outros que compõem hoje esta falange de espíritos que acompanham o desenvolvimento e lutam fervorosamente pelo bem-estar e pelo progresso do nosso país. O convite, então, já referindo-se ao convite feito pelos companheiros que aqui fizeram também o convite para os trabalhos, é que unamos-nos em pensamento, em sentimento e em vibrações. Se a psicosfera do nosso país, a atmosfera psíquica, está tão conturbada nesses dias, e ficará ainda nos dias que se seguem, porque toda transição não é fácil. Nós vibremos, porque nós temos, na verdade, nós que já recebemos a mensagem maior de Jesus, nós que já conhecemos as luzes esclarecedoras que a doutrina espírita nos proporciona, nós já estamos cônscios das nossas responsabilidades e deveres. Unamos-nos então a Ismael, unamos-nos à espiritualidade que está tão empenhada nesse dia e nos demais. Vibremos, porque o nosso único partido é o partido do amor. A nossa ideologia maior é a da fraternidade entre todas as pessoas, e o nosso objetivo comum é o progresso, é o desenvolvimento, é a paz reinando nos corações. E é para isso que nós viemos ao planeta, para isso que nós reencarnamos, para dar prosseguimento a esse processo. E se estamos aqui nesse momento, é porque temos o dever e a obrigação de atuarmos, mas atuemos conscientemente. O momento é de muita oração, é de otimismo, é de emitirmos pensamentos para que chegue-se à melhor conclusão. E em se chegando, vibremos sempre para que o país possa reestruturar-se nos mais importantes direcionamentos para o crescimento, para o bem-estar dessa nação que nos acolhe com tanto carinho, com tanto amor, que é o coração do mundo e que é a pátria do Evangelho. Feitas essas considerações iniciais, em decorrência do momento que se nos apresenta, as nossas reflexões para essa lindíssima manhã de domingo. Amor, alimento das almas. Nós estávamos estudando uma obra que gostamos muito, chamada Vida e Mensagem do Espírito Meimei, psicografado pelas mãos abençoadas de um trabalhador que esteve aqui e deixou como herança, como legado, para
suas mãos a psicografia de mais de 400 obras, nos registrando o ensinamento dos mais preciosos para o nosso crescimento, para o nosso entendimento. O nosso querido Francisco Cândido Xavier. E nessa obra em que ele recebe o Espírito Meimei, é uma obra muito agradável de ser lida, porque são relatos, registros que ela vai fazendo de uma forma carinhosa, a maior parte destinada ao seu marido, Arnaldo Rocha, que estava encarnado até pouco tempo, agora já retornou ao plano espiritual. E ela começa a sua mensagem sempre dizendo: Naldinho, meu querido esposo, meu eterno esposo, e vai registrando as suas mensagens. Mas essa nos chamou em especial a atenção, porque o capítulo ela intitula Amor, Alimento das Almas. Então o Espírito Meimei traz para nós, como ensinamento dos mais primorosos, ela diz que o Evangelho é o nosso eterno domicílio, e o amor é o alimento constante em nossas vidas. Nós gostaríamos de fazer uma observação. Quando nós estamos tendo contato com essas obras que foram trazidos por espíritos, obras psicografadas, espíritos que têm um conhecimento muito mais adiantado que o nosso, eles estão vindo nos trazer essas mensagens para que nós possamos entender a realidade que nós estamos vivendo. Eles vêm redirecionar os rumos de nossa vida. Desta forma, ou em decorrência disso, nós não podemos ler essas obras, sejam romances, sejam livros de estudos mais aprofundados, como lemos a uma revista, a um semanário, a um jornal, ou alguma outra obra, ou algum outro romance, às vezes, da literatura clássica ou tradicional, quando nós lemos como um deleite para nós, para a nossa alma. Mas como nós estamos lendo uma obra, seja um romance de natureza espírita, ou seja, trazida pela espiritualidade por intermédio dos médiuns, em especial quando nós falamos de Francisco Cândido Xavier, que foi um exemplo extraordinário para nós, pela dedicação e pelo trabalho desenvolvido. Mas nós precisamos ler essas obras com outros olhos, com aqueles olhos de ver que Jesus nos falou há mais de 2000 anos, com aqueles ouvidos de ouvir, ou seja, de compreender exatamente a mensagem que está chegando até nós. Mas em especial precisamos passar a mensagem pelo nosso intelecto, pelo nosso conhecimento, pelo nosso raciocínio, fazendo uma conexão direta com o nosso coração, porque a mensagem é para ser entendida, compreendida, mas acima de tudo, sentida. Os ensinamentos são os mais preciosos. Então precisamos parar, refletir em cima sobre aquilo que nós estamos lendo nessas obras que foram trazidas com muito trabalho, com muito sacrifício e com muito carinho. Então o Evangelho é o nosso eterno domicílio, é o entendimento da espiritualidade superior para todos nós. E o amor é o nosso alimento constante. Um pouco mais abaixo ela vai dizer: convertamos então desta maneira a nossa vida em refúgio daqueles que são necessitados de reconforto e de esclarecimento, ofertando-lhes o pão espiritual de nosso entendimento e de nosso serviço incessante. Então esse espírito nobre, Meimei, a quem esta casa homenageia com o nome dessa instituição, Santo Espírito Meimei, ela vem dizer para nós que o nosso domicílio é o Evangelho. E o alimento mais importante, aquele que nós devemos nos nutrimos, é o amor. Dessa forma devemos buscar as pessoas necessitadas de entendimento, de consolo, de conforto, de esclarecimento, e levar esse pão espiritual a todas essas pessoas. Quando a doutrina espírita chega ao mundo,
partir de 1857, ela vem com seu duplo objetivo de nos fazer recordar tudo aquilo que Jesus ensinou e nos ensinar ainda muitas outras coisas que agora já temos condições de entender e de compreender. Então, quando ela chega até nós na condição de Consolador prometido, levando-se em consideração que o Consolador por excelência foi Jesus, se ela vem para relembrar a sua mensagem, ela na verdade é o cristianismo redivivo. Ela vem trazer para nós o Evangelho redivivo para todos nós, o Evangelho em espírito e em verdade, livre das formas, dos dogmatismos, mas na sua essência. E uma vez que nós tomamos conhecimento da essência dessa mensagem extraordinária que é o Evangelho, necessariamente a nossa vida começa a tomar rumos também diferenciados. Nós vamos entender que o mais importante da mensagem evangélica que nós recebemos e consequentemente devemos repassá-la aos demais, em primeiro lugar é o consolo, porque é uma mensagem extremamente consoladora para as nossas vidas. Amaina, ameniza, minimiza o sofrimento, a dor das pessoas que estão passando, todos nós, nesse momento em que vivemos. Mas também o Evangelho redivivo, nas explicações lúcidas da doutrina espírita, nós vamos ver que ele também é algo que conforta, ou seja, ele fortalece a fé, a coragem, a disposição, a disponibilidade para trabalharmos, porque esse é o aspecto mais importante em nossas vidas, trabalharmos em prol do nosso crescimento e das pessoas que estão conosco. Mas acima de tudo ela esclarece, porque pelo esclarecimento, e quando o esclarecimento passa, toca a nossa razão, o nosso raciocínio, nós entendemos por que devemos fazer certas coisas, porque não devemos fazer ou nos abstermos de fazer outras que são prejudiciais a nós, aos outros. Então esse é o grande contributo que a doutrina espírita vem nos trazer ao trazer a grande mensagem de Jesus rediviva em espírito e verdade, sem margens mais a controvérsias, porque ela vem de uma forma tão clara e incisiva e objetiva em nossas vidas que não podemos ter um entendimento diferenciado daquele que se nos apresenta. Mas, quando nós vimos essa mensagem então do Espírito Meimei, lembramos-nos automaticamente de uma obra extraordinária que foi recebida também mediunicamente por intermédio do Espírito André Luiz, mais uma vez pelas mãos abençoadas do médium Francisco Cândido Xavier. No ano de 1944, o Espírito André Luiz dita ao médium Francisco Cândido Xavier aquele que seria a primeira obra, da obra maior intitulada A Vida no Mundo Espiritual. E principia pela obra extraordinária chamada Nosso Lar. Foi um outro momento da revelação divina a todos nós. Quando a doutrina espírita chega em 1857, as realidades espirituais chegam até nós na forma de terceira revelação. Mas, com o tempo, esta terceira revelação que nos mostra as realidades espirituais vai sendo paulatinamente, progressivamente apresentada nos momentos oportunos. E a partir então do ano de 1944, já estamos então com 72 anos de lançamento dessa obra. 72 anos. Nós vamos buscar os ensinamentos extraordinários, que são como se fossem recentes para os dias atuais, nos apresentam a nossa realidade espiritual daqui a pouco. E em sabendo que temos uma realidade espiritual que nos aguarda, já sabemos como devemos proceder e caminhar aqui na existência física para que a realidade espiritual não nos surpreenda daqui a pouco, quando retornarmos dentro desse grande processo que é a vida, que ora se desenrola no plano espiritual, ora se desenrola nas
magníficas oportunidades de crescimento aqui na esfera física, em contato com todos os demais companheiros. Mas lembrávamos então do capítulo 18º da obra Nosso Lar, intitulada Amor, Alimento das Almas. Foi um momento ímpar. André Luiz, depois que recuperou-se da sua enfermidade, recebera o tratamento adequado no plano espiritual, porque quando nós passamos ao plano espiritual com alguma enfermidade no corpo físico, essa enfermidade se transmite ao corpo pelo espiritual, que precisa ser devidamente tratado, medicado, restabelecido. E passada essa primeira fase, que ele recuperou-se daquela enfermidade que o fez retornar ao plano espiritual antes do previsto, devido aos seus excessos cometidos aqui na Terra, depois do seu restabelecimento, ele vai ter a grande oportunidade do estudo e do esclarecimento, mas ele precisava estabelecer-se em algum lugar, e o seu enfermeiro Lísias convida-o para ir até a sua casa, onde residia ele com a sua mãe, Dona Laura, e mais 2 irmãs. E ele então vai até essa casa e recebe o convite para ficar ali com eles, então, também um convívio fraterno. E ao chegar à casa de Lísias, das irmãs e de Dona Laura, eles vão fazer uma pequena refeição. E é claro que as refeições no plano espiritual são diferentes das refeições que nós mantemos aqui no plano físico. Já não precisamos mais dos carboidratos, das proteínas e de outros alimentos necessários à nossa estrutura material, mas algum alimento eles precisam ingerir. E é esse então a beleza desse capítulo que vai trazer para nós qual é o alimento mais importante de que eles se nutrem no plano espiritual. Então é servido uma pequena concentração fluídica, segundo a expressão do Espírito André Luiz, um caldo reconfortante, algumas frutas. Eles explicam então que no plano espiritual a alimentação está mais concentrada desta forma, de algumas concentrações. O alimento é fluídico, dentro dessas concentrações, em formas de suco ou em forma de caldo, e aquilo que o espírito precisa naquele momento do seu processo em termos de alimentação. Mas quando a conversa começa a se aprofundar um pouquinho mais, aí que vem o ensinamento mais extraordinário do capítulo. Então ela diz que quanto mais evoluído, Dona Laura explicando para André Luiz, quanto mais evoluído o ser, mais sutil, consequentemente, o processo de alimentação. É algo natural, né? É um caminhar, uma evolução, e uma coisa vai sendo proporcional à outra. Nós vimos isso aqui já acontecer no plano físico. Existem alguns alimentos que são muito concentrados, muito fortes, muito processados, e em decorrência disso, eles não causam os benefícios necessários ao próprio organismo. Muitas vezes, irmãos nossos, dentro do seu processo evolutivo, ainda se alimentam de maneira completamente desordenada, sem o devido equilíbrio. E nós sabemos que todo excesso é prejudicial. E um dos grandes excessos prejudiciais à organização física é justamente o alimento, ou seja, na quantidade, ou seja, na qualidade em que nós estamos fazendo a ingestão. Então são outros alertas que nós, lendo já as realidades espirituais, já vamos reestruturando as nossas vidas aqui na realidade física, porque o processo de evolução e de crescimento é para já, não é para depois. Precisamos rever as alimentações. O alimento mais importante é aquele que nos dará a subsistência, a manutenção da máquina física, da máquina orgânica, na medida correta. Nem a menos e nem a mais. O nem a menos, às vezes, são as questões da necessidade, às vezes vão sentir, mas o não a mais, aí nós precisamos ter muito cuidado. Não exagerar. O alimento existe para nos manter, para a substância da nossa organização física. Todo excesso é prejudicial. Também a qualidade da alimentação. Hoje já se começa a buscar alimentos com mais qualidade. Já está se ocupando mais
pelas verduras, pelos legumes. Quando se come carne grelhada, porque a proteína animal ainda nos é importante. Não podemos abdicar, renunciar à alimentação de uma hora para outra, porque o organismo precisa do seu processamento, mas moderar na ingestão até da carne, da proteína animal, isso é muito importante para nós. Então nós vemos hoje ainda pessoas que estão no primarismo, no campo da alimentação, convivendo conosco. Outros ainda estão no campo do primarismo e dos excessos, apesar do conhecimento. Outros já estão buscando o diet, que são coisas importantes para o equilíbrio. Então esse é o processo natural de evolução e desenvolvimento. Precisamos começar a buscar isso já, agora em termos de alimentação, aqui no nosso plano físico, no plano material. Mas continua Dona Laura em ensinamentos extraordinários. Nosso irmão, se referindo a André Luiz, talvez ignore que o maior sustentáculo das criaturas é justamente o amor. E aí começa, a nosso ver, a beleza do ensinamento que é proporcionado por Dona Laura a André Luiz, consequentemente a todos nós, de todas as épocas, de todos os tempos, porque vejam que o ensinamento já nos foi passado há 72 anos e continua mais importante e recente do que nunca. Então ela diz, referente à nutrição espiritual, todo o sistema de alimentação nas variadas esferas da vida tem no amor a base profunda, ou seja, em todas as esferas da vida. O amor é a base profunda da nossa alimentação. Podemos já começar a fazer uma comparação, mas nós aqui nos alimentamos de amor, nós aqui no plano físico já nos alimentamos de amor? Ou esse alimentar-se de amor, de nutrir-se de amor, de manter-se por intermédio do amor, somente vai ocorrer no plano espiritual? E nós dizemos, aqui nós já podemos, mais do que isso, nós já devemos começar a nos alimentar desse amor que o Espírito da Dona Laura ensina em grandes. A alma em si apenas se nutre de amor. E nesse momento, então, Lísias, tomando a palavra, relembra o ensinamento extraordinário de Jesus. E aí nos chamamos, então, a reflexão um pouco mais acurada, um pouco mais profunda, quando ele fala para nós, quando Jesus nos diz, nem só de pão vive o homem. Então podemos começar a pensar, a refletir, o que Jesus quis nos dizer quando esteve conosco ainda, quando então lhe foi prometido o alimento material, o pão. Ele diz então àquele que o atormentava, nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem do Pai Celestial. Aquele momento de ensinamento do Mestre Jesus. Mas Lísias traz um outro ensinamento, e vejam a sublimidade do ensinamento quando analisado com olhos de ver, que é para enxergar as realidades espirituais ali exaladas. Amai-vos uns aos outros. O que Jesus quis nos dizer com esse ensinamento do amai-vos uns aos outros? E vejam no raciocínio que é feito pelo Espírito Lísias a André Luiz, ele diz que esse preceito não se refere somente à caridade. Todos nós aprenderemos um dia que a prática do bem, na verdade, é um simples dever para todos nós. Então ele diz a André Luiz que esse ensinamento sublime de Jesus, amai-vos uns aos outros, não se refere apenas à caridade. Quando ele diz apenas, quer dizer que em grande parte ele vai se direcionar efetivamente à caridade. Ou seja, a caridade entendida aí como um amor colocado em ação. Então, ajuda, assistência a todas as pessoas. Esse ensinamento é sublime, mas não se refere somente a isso. E aí que vem então a parte bonita do ensinamento. Dia nós vamos entender que um dia então essa prática do bem é um simples dever que nós temos que ter. Então o bem vai ser feito pelo bem, sem nenhuma espera, sem nenhuma remuneração, sem espera de nenhum retorno.
porque vai ser algo que vai estar na nossa essência. Nós estamos aqui, precisamos fazer o bem, precisamos ajudar, precisamos auxiliar, perdoar, entender, compreender, amainar, amenizar as dores do mundo, os sofrimentos dos outros. Vai ser algo intrínseco, já vai estar na nossa essência. Ninguém vai pensar para fazer isso. Olhou o sofrimento, já está agindo, sem primeiro pensar: será que devo? Será que é preciso? Será que é comigo? Não, será algo automático. Mas aí olha o ensinamento que continua. Jesus nos aconselha a nos nutrirmos, a nos alimentarmos, a nos fortalecermos uns nos outros. E aí está a beleza do ensinamento do capítulo. Veja, Jesus está nos aconselhando quando falou: amai-vos uns aos outros, muito mais que o dever da caridade, do dever, que é algo que um dia estará intrínseco, mas que nós devemos nutrirmos-nos, alimentarmos-nos, fortalecermos-nos uns nos outros. Pergunta: como podemos fazer isso? Quando chegamos aqui, abraçamos a amiga querida e falamos: deixe-me dar um abraço em você, porque eu preciso, porque eu estou me alimentando de amor fraterno que você está estuante e está nos proporcionando. Da mesma forma, também fizemos isso com os demais companheiros. Então vejam, essa é uma forma em que nós estamos nos alimentando uns para com os outros. É um aperto de mão, é um abraço afetuoso, é a palavra direcionada com carinho às pessoas. Isso é alimento para as nossas almas. Já podemos e devemos começar a nos alimentar, mas mais do que isso, proporcionar alimento às pessoas dessa forma. Então é um olhar carinhoso que você emite, porque quando nós emitimos o olhar, junto com ele vai a nossa vibração. Quando nós pronunciamos uma frase a alguém, junto com ela vai a vibração de carinho, de amor, que nós estamos transmitindo às pessoas. Um aperto de mão. Veja os exemplos que Lísias dá a André Luiz. A conversação amiga, tranquila, que vai fazer a pessoa pensar e crescer diante das suas situações da vida. Isso é um alimento do amor para todos nós. Um gesto afetuoso. Todo gesto afetuoso que nós proporcionarmos para alguém é uma nutrição, em termos de nutrirmos a pessoa e nos nutrirmos, consequentemente, desse alimento mais importante para nós, que se chama amor, a bondade recíproca. Agir com bondade para com as pessoas, sem esperar nada, sem esperar retribuição. Não, agir com bondade, porque entendendo que esse é um gesto de amor que vai fortalecer, que vai nutrir a pessoa na sua estrutura, na sua essência, à luz da compreensão em todos os momentos, à luz da compreensão. E aí vemos a beleza e a sublimidade da mensagem trazida por Francisco de Assis. Onde houver situações todas de ódio, que eu leve amor, ou seja, estou levando o alimento. Onde houver mentiras, que eu leve a verdade. Onde houver cada uma das situações que ele vai falando, ele vai levando aquele que é o antídoto e, consequentemente, o amor. Onde houver incompreensão, que eu leve o entendimento. E o entendimento nós possamos levar a todo momento, mas com paz, com tranquilidade, porque ninguém doa se estiver apressado, se estiver exasperado, se não estiver equilibrado, porque a doação verdadeira é aquela que vem do coração, e nós só damos ou doamos aquilo que nós temos, e aí não tem como fazer nenhum substitutivo nesse sentido. Quero tanto doar amor e compreensão, na forma de compreensão para você, mas não tenho nem a paciência, nem o tempo para escutar que você registre a situação que está te atormentando. Eu queria tanto te ajudar, mas não tenho tempo de te ouvir. Eu estou exasperado. A
As coisas do dia a dia me consomem e eu nem sequer presto atenção. Agora aqui sente que eu vou te ajudar. Não é assim que pode ser. Para isso, o equilíbrio tem que estar presente em nossas vidas. O interesse fraternal para com as pessoas. O interesse fraternal é aquele que não espera nada, que não exige nada, que não cobra nada, simplesmente ajuda. Eu ajudar, pelo ajudar. Para ver a pessoa se sentir bem, para ver a pessoa sorrir. Todas as vezes que nós vemos ou fazemos uma pessoa sorrir, em decorrência de um alento, de um conforto, de um esclarecimento, de uma esperança que é lançada, nós estamos alimentando essa pessoa com o mais sublime dos alimentos, que é o amor. Quando nós enxugamos lágrimas, da mesma forma, nós estamos ajudando essa pessoa a se alimentar em forma de fortalecimento, com um alimento sublime, que é o amor que nós estamos doando. Então vejam quantas situações há em nossas vidas que nos proporcionam oportunidades esplêndidas de ajudarmos, de alimentarmos, de nutrirmos, de fortalecermos, de equilibrarmos por esse alimento extraordinário que se chama amor. Podemos fazer isso? Mais do que isso. No nosso estágio de consciência do que nos compete fazer nesse mundo, não só podemos, mas já devemos fazer isso. Alerta-nos o Espírito Emmanuel que todas as vezes que nós vemos, quando nós já tivermos a possibilidade, a capacidade de ver, de enxergar o sofrimento, é que nós já estamos nas condições de ajudar as pessoas. Porque em tantos outros estágios da vida, nós nem sequer reparávamos que as pessoas sofriam. Hoje, se nós reparamos que há sofrimento, já é uma obrigação implícita de prestarmos assistência e socorro àquelas pessoas ou àquela pessoa que está passando pelo sofrimento. Quando o Evangelho vem nos falar a respeito dos infortúnios ocultos, aí vai tomando já outros rumos de maior sublimidade. Não estou vendo o sofrimento porque não está explícito em se mostrar a nós ou à sociedade, mas ocultamente há sofrimento. As pessoas passam por situações de dificuldades que às vezes são lidas na mensagem subliminar ou nas entrelinhas, ou às vezes você olha nos olhos da pessoa e você consegue ler que a pessoa passa por um sofrimento ou por uma angústia. Mas para que isso possa acontecer, o coração tem que estar mais purificado, para que os olhos possam ver e enxergar essas coisas que não estão visíveis muitas vezes para a grande maioria das pessoas. E é nesse momento que nós entendemos que a doutrina espírita é extraordinária em nossas vidas, porque ela vem nos falar de uma forma tão simples, tão clara, tão direta, tão objetiva, o que nos compete fazer na nossa existência. Ninguém está aqui por acaso. Todos estamos para evoluir, para crescer moralmente, para crescer espiritualmente. Mas não só isso, para ajudarmos as pessoas também a crescerem, a evoluírem, para colaborarmos no mundo em que vivemos, para que a sociedade se torne melhor. É algo progressivo e um corolário lógico. Eu melhor, a família melhor, o bairro melhor, a sociedade melhor, e as coisas estão sendo dessa forma, nessa progressão, mas sempre começando conosco. O exemplo é uma forma extraordinária de nós passarmos o ensinamento. Aliás, nós diríamos que a forma mais excelente que existe de passar o ensinamento para alguém é por intermédio do exemplo. Se eu sei que a bebida alcoólica é extremamente prejudicial e eu quero passar esse ensinamento para outro, a minha postura, tranquila, convicta, sem pieguismo,
com tranquilidade, com equilíbrio. A nossa postura é essa. E da nossa postura, a gente passa o exemplo e o ensinamento para as demais pessoas. Se queremos falar que as pessoas devem ser amáveis, que possam se espelhar em quem possa lhes servir de exemplo. Abrimos um parênteses dos mais importantes nesse momento, que é a célula onde estão os maiores encontros, reencontros, e onde está a maior oportunidade de aprendizado para todos nós, que se chama lar. Nesse ponto, nesse particular, há aqueles todos que vêm com a missão. E agora nós falamos missão no sentido mais amplo. Não são missão que o mundo vai um dia entender, mas são missões que nós assumimos no plano espiritual de bem conduzir, de bem orientar, de bem direcionar aqueles que estarão compondo o nosso círculo familiar. E o maior, o melhor e o mais importante exemplo a ser dado nesse processo de educação, em primeiro lugar, de esclarecimento, de evolução, é proporcionado através do nosso exemplo. Porque foi a forma com que Jesus elegeu para nos trazer os ensinamentos que recebeu do Pai e nos proporcionar a todos. Ele não só ensinou, mas ele vivenciou. Ele exemplificou cada ensinamento. E com isso está o maior ensinamento de Jesus, que é vivamos, exemplifiquemos aquilo que nós estamos tendo já como valores maiores em nossas vidas. Então vejam, na condição de nos trazer o Evangelho redivivo, em espírito e em verdade, esclarecendo-nos, agora sem as alegorias necessárias à época, sem os ensinamentos dados não de forma direta, porque o nosso entendimento, o nosso raciocínio já nos permitem agora entender as verdades, porque a verdade é que nem a luz, se ela for proporcionada a quem não estiver ainda em condições, ela vai mais atrapalhar do que causar benefícios. Mas quando a pessoa já está em condições de ver a luz, ela proporciona os mais extraordinários benefícios a todos nós. E a verdade, da mesma forma, assim se nos apresenta. A cada momento ela vai chegando até nós. E quando chega e descerra os nossos olhos, nos mostrando as realidades espirituais, quando nos diz o que fazer, o deixar de fazer, como agir, como proceder, só nos resta uma coisa: agirmos e procedermos, ensinarmos exemplificando, plantarmos, semearmos, porque todos nós somos semeadores, na verdade. Vamos ver a colheita? Talvez não aqui, no plano físico, mas tudo que nós semearmos, ou o terreno que nós prepararmos, e se a semeadura for iniciada, tanto melhor, porque um dia ela vai florescer, ela vai germinar. Aquilo que é lançado no coração das pessoas, um dia vai germinar. E se nós não estivermos mais aqui, onde nós estivermos, nós vamos olhar e vamos nos emocionar, porque nós vamos saber que nós ajudamos na preparação daquele terreno árido. Às vezes nós lançamos as primeiras sementes, aquela terra seca, mas que depois, banhada pelas lágrimas e pelo suor, germinou, como todas um dia germinarão. Não nos preocupemos em ver a colheita, nem em flor ou os frutos, mas o nosso papel é de semearmos, prepararmos os terrenos e semearmos, porque depois, no momento certo, todos eles hão de produzir. Então, meus irmãos, a doutrina espírita vem nos trazer ensinamentos tão extraordinários. Uma mensagem que sempre nos chamou muito, nos tocou muito profundamente, é um dos ensinamentos de Jesus. Quando nós começamos a ver esse ensinamento na sua beleza, na sua essência, a parte mais importante, que é o íntimo, o âmago do ensinamento, que é de uma beleza extraordinária. Então conta mais uma vez o Espírito Humberto de Campos,
agora assinando a obra como irmão X, também pelas mãos abençoadas do médium Francisco Cândido Xavier. Quem quiser rever depois essa história, ela está no livro intitulado Contos desta e da Outra Vida, porque o espírito Humberto de Campos, depois assinando com o irmão X, o repórter do plano espiritual. Segundo ele mesmo diz, ele vai colher lá nos arquivos da espiritualidade os ensinamentos, as histórias, muitas que foram contadas diretamente, outras que ficaram registradas nos arquivos espirituais de Jesus conosco aqui na Terra, pois nós sabemos que Jesus deixou muitos ensinamentos que constam nos Evangelhos, mas a grande quantidade de ensinamentos passados, naquele momento íntimo no lar de Simão Pedro, nas conversas afetuosas, nos momentos, nos acontecimentos cotidianos, que não ficaram registrados no Evangelho, mas que plasmam na psicosfera, e ao plasmar, criando formas, criando escritas, são registradas, são captadas e ficam arquivadas depois nos arquivos espirituais. E em acesso a esses arquivos é que o Espírito Humberto de Campos trouxe tantas histórias ao nosso conhecimento, para o nosso entendimento, para o nosso aprendizado. Então, ele vai chamar essa história de A Única Dádiva. É uma história singela, mas é muito profunda e bonita, como todos os ensinamentos legados e deixados pelo Mestre Jesus. Pedro fazia 20 dias que estava num trabalho efetivo de auxílio e de socorro às pessoas necessitadas. Então ele conta que naqueles 20 dias ele trabalhava incessantemente em prol daqueles que traziam enfermidades ou traziam outras necessidades, que precisavam de um pronto atendimento, de uma pronta ação de quem tivesse condições e disponibilidade para proporcionar. Então ele registra que ele lavara as pessoas que ainda traziam as chagas vivas no seu corpo, cuidando dos seus ferimentos, passaram unguento nessas pessoas para aliviar as suas dores, também vestira as pessoas, as crianças, fazia tudo o que lhe era possível, alimentava aquelas pessoas famintas e passou 20 dias nesse trabalho de auxílio, de ajuda, alimentando, vestindo, curando, amenizando a dor e o sofrimento. Mas, passado 20 dias, podemos perguntar, ele estava extremamente alegre e feliz com o trabalho realizado? Porque esse trabalho não tem nenhuma compensação para nós. Mas quando é realizado de forma desinteressada e entendendo que isso é uma forma de amor em que estamos nutrindo as pessoas, ele vem para nós não em recompensa, mas ele vem de uma forma de bem-estar que não podemos descrever, porque só quem passa é que pode sentir. Alguém que fez um trabalho dessa natureza chegou em casa cansado, mas chegou com uma alegria íntima, uma satisfação interior que fortalece aquele que fez, aquele que doou, mas não dá para explicar para os outros como é que é essa alegria, como é que é esse fortalecimento, porque só o conhece aquele que passa pela situação. Mas Pedro não. Depois de 20 dias, ele estava profundamente triste e amargurado. Depois de 20 dias de trabalho de atendimento aos necessitados. E ao voltar então, depois de 20 dias, à sua casa à noite, refugiando-se no mar tranquilo, nas areias do mar, ou melhor, do lago de Genesaré, também chamado Mar da Galileia, o Mar do Tiberíades. Na verdade, o grande lago de Genesaré. Ele está triste e pensativo ao cair da noite. Percebe que alguém se aproxima, mas ele não quer conversar com ninguém, porque o seu coração está muito amargurado. Mas ele percebe também que não pode se esquivar daquele que o procura, porque a intensidade da sua vibração chegou antes de ele poder ver a sua imagem. Quem tem uma vibração dessa forma, que é sentida antes da pessoa aparecer? Somente o Mestre Jesus. O Mestre vai procurá-lo e encontra-o triste e pergunta: Simão,
Estás triste? Sim, mestre, eu estou muito triste. Aí vem a pergunta: por que estás triste? Eu estou triste, mestre, porque nos 20 últimos dias nós dedicamos ajuda às pessoas necessitadas. Nós entregamos provisões financeiras a quem necessitava. Entregamos roupas e vestimentas àqueles que necessitavam. Providenciamos a medicação àqueles outros também carentes. Alimentamos as pessoas. Nós só encontramos ingratidão. Eles dizem que eu roubei as vestes que estava proporcionando às pessoas. Eles dizem que o material recebido foi recebido indevidamente e que antes de entregar esse material eu me apropriava de uma quantia maior. E tudo isso está dilacerando a minha alma, mestre. Essa incompreensão, essa ingratidão das pessoas. E Jesus olha para ele e diz: e tua consciência está tranquila com relação a isso? Fizeste o melhor? Oh, sim, mestre, eu fiz o melhor. Então, por que te preocupas? O que os outros dizem? O importante é a tua consciência estar tranquila. Se você está com a consciência tranquila de que fez o melhor, não se preocupe. O importante é fazer. Deixe que as pessoas falem, ainda não tem o entendimento, não tem a compreensão. Grande parte das vezes as pessoas falam o que não devem. Falam sem pensar, falam sem refletir. E falam quaisquer coisas que lhes vêm à mente, à cabeça. Não te preocupes com isso, Pedro. Prossegue no trabalho. Mas eu estou muito triste, mestre. Não estou encontrando forças para o prosseguimento. Pedro, o que proporcionaste às pessoas nos últimos 20 dias? Eu proporcionei moedas. Eu proporcionei mantos, túnicas, ungüentos, trigo e peixe para todas elas. Muito bem, Pedro. Diga, de onde vieram as moedas que tu distribuíste às pessoas carentes e necessitadas? Senhor, as moedas vieram por intermédio de Joana de Cusa, mulher de Cusa, um intendente, que pela sua generosidade nos proporcionou a ajuda financeira necessária para que pudéssemos distribuir. Rápido parênteses. Joana de Cusa depois retornaria ao plano físico, na indumentária da Sor Juana Inês de la Cruz, na cidade do México. Retornaria mais tarde da Bahia, da sua última encarnação, como Joana de Jesus, fazendo um trabalho extraordinário e colaborando com a própria independência do Brasil naquela época, que todos nós a conhecemos hoje pelo nome de Joana de Ângeles, mentora espiritual, e Divaldo Pereira Franco, um espírito nobre, já à época de Jesus, completamente liberta da influência dos bens materiais, colaborava com grandes possibilidades à causa de Jesus. E Pedro, de onde vieram as túnicas que você distribuiu aos povos? Mestre, vieram da casa de Zobalã, que é um curtidor. Ele gentilmente nos cedeu as túnicas para que pudéssemos distribuir. E os mantos, Pedro, de onde vieram? Senhor, os mantos vieram da casa de Carpo, o romano, que apesar de estar na condição de romano, já entendeu a tua mensagem. Liberta-se dos bens materiais e trabalha, ainda escondido, mas já trabalha pela nossa grande causa, mestre. Jesus sorri e diz: os ungüentos vieram de onde? Senhor, quem os fabricou foi Zebedeu. E o trigo, quem proporcionou para que pudéssemos auxiliar? Zaqueu, o convertido, aquele que um dia te hospedou na casa dele, e a partir daquela noite memorável que ele hospedou o Senhor, a sua vida mudou. Ele passa agora a contribuir tão generosamente para com a ajuda e o auxílio aos necessitados. Jesus sorri e pergunta finalmente: os peixes, Pedro? De onde provém os peixes que alimentamos as pessoas? Senhor, vem do produto do nosso próprio trabalho. E Jesus olha para ele, então sorri e diz: então, Pedro? E o apóstolo olha para Jesus sem entender.
O que ele quis dizer com esse? E então, Pedro? E Jesus então fala para ele: Pedro, analisa. Apenas entregamos aquilo que nos foi ofertado para distribuirmos em favor dos necessitados. Ou seja, apenas entregamos alguma coisa que recebemos, que na verdade foi proveniente de outras pessoas, de outras mãos generosas. E continua explicando Jesus: todos os bens em sua essência vêm de Deus, que nos empresta os recursos por Ele gerados na criação. Mas na verdade tudo é proveniente da obra da criação do Pai maior. Se tens alguma coisa, Pedro, que podemos oferecer de nós, o amor é a única dádiva que nós podemos oferecer, que vem do íntimo, do âmago do nosso ser. É isso o que vem de nós, porque tudo demais vem de Deus, não vem por intermédio de alguém. Mas o amor, esse vem do nosso íntimo, esse vem da essência do nosso ser. É isso o mais importante que nós podemos doar em favor das pessoas. Então, Pedro, utilizando dos bens materiais que generosamente chegaram em nossas mãos, levemos esses bens, mas doemos-nos juntamente com eles, porque a maior doação é a disponibilidade, é estar presente, é estar participando, é nos doarmos às pessoas em suas necessidades. E mesmo que tenhamos recebido alguma coisa material, façamos com carinho, com alegria, com devotamento, com abnegação, mas acima de tudo com alegria. Que nós estamos levando o bem material para a necessidade, mas o bem maior nós levamos com a nossa presença, com a nossa vibração, com a nossa palavra de soerguimento, de fortalecimento de fé e de coragem, porque o alimento físico vai alimentá-los materialmente, a roupa vai cobrir os seus corpos momentaneamente nus, a medicação vai fazer sanar as suas chagas exteriores, mas é só o amor que vai atuar no interior da pessoa, aquelas chagas que não aparecem, que vão ser sanadas pela presença do amor. O alimento chegará, mas se ele chegar carregado de vibrações de paz e de harmonia e de amor, ele vai ser muito mais substancial e substancioso, não só, e vai alimentar não só o corpo, mas vai alimentar o espírito, levando a mensagem de fé, de coragem, de elevação, de paciência, de resignação, se for o momento, mas acima de tudo de esperança, porque dias melhores estão à frente. Essa é a melhor e maior dádiva que nós podemos oferecer a todas as pessoas, Pedro. Aí está a nossa maior contribuição a todos. E o discípulo olha para Jesus. Como conter, ou como não conter as lágrimas nesse momento? Entendeu a essência, em profundidade, a beleza da mensagem de Jesus. Doar-se, estar ali, doando o que nós temos de melhor, que é o nosso amor, em forma de vibração, em forma do sorriso. Meus irmãos, meus amigos, a hora nos convida ao encerramento das atividades. E dentro das singelas ponderações feitas essa manhã, que possamos trabalhar efetivamente, fornecendo e nos nutrindo a alimentação mais importante em nossas vidas. Aquela que vai alimentar não o corpo, mas vai alimentar a alma, que é o amor. Não percamos mais nenhuma oportunidade. Em vez da crítica, a palavra que consola. Em vez da brincadeira que pode magoar, o entendimento da situação e dizendo, vamos analisar a situação por esse caminho, por esse enfoque. Diante das dificuldades, a alimentação, nutrir a pessoa vai por intermédio do encorajamento. Nas situações conflituosas, possamos levar em forma de amor a nossa paz, a nossa tranquilidade, o esclarecimento sempre. O perdão é algo tão extraordinário em nossas vidas. Nutrimos-nos do amor. Que bom que estamos aqui nessa casa,
que nos acolhe com tanto carinho. Aqui nós nos nutrimos uns dos outros. E quando a gente recebe um olhar, nós nos nutrimos. Quando recebemos um abraço, um aperto de mão, nós nos nutrimos. Saímos daqui sendo fortalecidos, porque recebemos o alimento mais importante, que é o amor, vindo de pessoas amigas. Às vezes de pessoas que não conhecemos, mas mesmo assim nós estamos perguntando vibrações de amor, de carinho, e isso tudo nos fortalece. Por tudo isso, muito obrigado. Muito obrigado a todos, então, a casa em especial, pela oportunidade de estarmos aqui juntos mais uma vez, trocando ideias, fazendo reflexões a respeito da mensagem de Jesus, a respeito dos ensinamentos sempre consoladores, confortadores, esclarecedores e, portanto, libertadores da doutrina espírita. Muito obrigado. Muito obrigado a todos pela presença, pela atenção, mas acima de tudo, pela troca de amor que todos nós recebemos hoje. Saímos daqui e voltamos para Maringá fortalecidos para o dia, para a semana e para continuar nesse trabalho que compete a todos nós. Que Deus nos abençoe, que Jesus nos envolva em sua paz, que façamos todos os esforços para permanecer nessa paz que o Mestre nos legou, que Ele nos deixou. Muito obrigado a todos, um bom domingo, uma boa semana, muita paz.